Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Está gravando. Coloquei o link aqui da presença de vocês. Hoje eu vou trabalhar com uma parte de correlação e regressão, e será nesse ano o último, nesse ano que eu digo, nesse ano 2020 será o último conteúdo, né? E aí eu já anexei uma tarefa, a quarta tarefa lá, e assim que vocês vão ter até o dia 14 para enviar essas tarefas. Pode ser no caderno, pode ser em doc, como vocês quiserem. Quiserem fazer numa folha, tirar foto e enviar, fica a critério de vocês. Quiserem digitar, é tranquilo. Desde que envie. Então, essas quatro tarefas que foram, né, está sendo pedido para vocês, vão ser a composição da primeira nota. Então, quem não fez ainda pode... Eu acho que essa última tarefa eu coloquei para encerramento dia... Vou olhar aqui. 15 de dezembro, que seria a última nossa aula, né? Não, 14 de dezembro, desculpe. Então, eu fico... No dia 7, eu vou estar aqui para tirar alguma dúvida, quem quiser, né, tirar dúvida, e dia 14 também. Então, como eu não vou dar mais conteúdo, mas dia 7 a gente conversa de novo, quem quiser, a princípio, e aí retornaríamos lá dia 4 de janeiro. Aí já assim para composição da segunda nota. Provavelmente com probabilidade, né? Não sei ainda bem como, mas tem a parte de probabilidade ainda para trabalhar. Tem alguma parte inicial de amostragem ainda também, mas aí depois eu vejo. Nós teríamos mais 4, 11, 18, 25, 1, 8, 15 e 22 de fevereiro. Então, nós teríamos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encontros já para o outro ano, para a gente fechar a composição da segunda nota. É claro que nesses 8 encontros tem que fechar, provavelmente, no mínimo, num antes, para dar o terceiro encontro, de repente, a chance de fazer o exame, né? É uma possibilidade nesse sentido. Mas é assim, ó, procurem fazer os trabalhos aí, não levar muito... Quero ver se no dia 7 agora provavelmente eu já mando para vocês a correção da primeira tarefa, que a maioria já entregou, então já posso... Né, então, fazendo nesse sentido. Dia 14, talvez se tiver a maioria entregar a segunda, daí eu já faço a segunda, fico devendo as duas para o retorno, assim, para não deixar muito... Certo? Eu mandei para vocês não, desculpe. 2 arquivos, um arquivo que é o conteúdo e o outro é o arquivo que é a tarefa, mas a tarefa é parte do conteúdo. Se vocês forem olhar a tarefa e o conteúdo, a tarefa está no conteúdo também. Só que eu criei 2 arquivos, o conteúdo de correlação e regressão, ele tem os exercícios, e lá na tarefa eu só coloquei os exercícios. Então, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora, vou compartilhar, vou mostrar a tela para vocês aqui.
E aí vou... Se chegar alguém que pedindo permissão, me avisem, porque quando eu compartilho aqui, daí eu já não enxergo mais se tem alguém ou não pedindo permissão para entrar. Aparece para vocês, né? Quando tem alguém querendo entrar. Ah, da presença. Não, eu vou. Não há uma necessidade. Aí vale como a presença aos trabalhos, tá, Matheus? E aí, porque a partir daí, os que não entregarem trabalho não terão presença, né? Eu também tenho entrado, eu tenho visto essa questão da presença com os trabalhos, né? A maioria que está presente nas aulas está entregando o trabalho, né? Então, eu tenho controlado essa, pelo menos pelo primeiro, né? O segundo ainda não foram todos que entregam. Mas é isso, dá para fazer esse controle, sim. O que eu quero mostrar? Ah, tá. Tá. Vou fazer uma leitura rápida aqui, e tem uns exercícios resolvidos aqui. É, então, regressão e correlação. Então, a introdução, a regressão e a correlação são duas técnicas estreitamente relacionadas que envolvem uma forma de estimação. Mais especificamente, a análise de correlação e regressão compreende a análise de dados amostrais para saber se e como duas ou mais variáveis estão relacionadas uma com a outra. A correlação mede o grau ou força de relacionamento de duas variáveis. Correlação, o que eu quero dizer com isso? Se tu fizer uma pesquisa lá, provavelmente vai ter correlação, por exemplo, a altura da pessoa e o tamanho do pé. Então, o tamanho do pé da pessoa e a altura, ele tem uma correlação. Se vocês fizerem uma pesquisa, isso aí já existe, né? For uma medição, assim, quanto maior a altura do cara, maior é o pé do cara também. Então, existe uma correlação e isso tem como comprovar matematicamente. E regressão, ele dá uma equação que descreve o relacionamento em termos matemáticos. Como assim? Se eu estiver fazendo uma pesquisa entre a altura e tamanho do pé, eu crio uma equação onde, quando eu posso medir a altura do cara, eu posso estimar o valor do tamanho do pé dessa pessoa. É claro que isso são dados estatísticos, né? E, na realidade, nem sempre ele funciona, mas ele tem uma correlação e se pode dizer que essa correlação ela é bastante forte. Existe uma classificação para isso lá, uma correlação nula, né? Depende quais os livros que vocês estão usando, mas a maioria é nula, fraca, média e forte. Né? O que quer dizer isso? A correlação ela varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, a correlação é muito forte. Né? Correlação inteira. Por exemplo, pegar uma equação linear, né? Entre velocidade e deslocamento, ela é uma... Né? Quanto maior a velocidade, mais se desloca. Ela tem uma correlação uma com a outra. Então, se tu colocar num gráfico de duas variáveis, vai ter uma correlação forte. Então, quanto mais próximo de 1, mais forte é essa correlação. Quanto mais perto de 0, praticamente a correlação nula. Então, ela é fraca, né? O 0 é nula, fraca, média e forte. Depende, é isso que eu falo. Depois eu vou adotar
Então, a correlação mede o grau ou força de relacionamento de duas variáveis. E a regressão dá uma equação que descreve o relacionamento em termos matemáticos. Então, falando, o R depois, sim, ele dá o R de correlação de zero, varia de 0 a 1, e logo eu já vou mostrar para você. E essa equação que descreve esse comportamento, se a correlação ela é positiva, é negativa, e logo tem alguns gráficos de dispersão aqui para mostrar para vocês tendências, né, de entender se existe ou não existe a correlação. O diagrama de dispersão. Primeiramente, precisamos visualizar através de um gráfico se as variáveis em questão demonstram algum tipo de relacionamento. Construímos, então, o diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão é simplesmente uma representação de pontos de dados em um gráfico XY, né? Barra X e Y. O eixo Y é utilizado para representar a variável dependente, que interessa a quem toma as decisões, enquanto o X é para a representação de uma variável que pode ser controlada ou medida por quem toma a decisão. Exemplo 1. A tabela abaixo nos fornece o valor investido em propaganda em reais, né, e valores de venda em reais numa semana. Imagino estarem relacionadas de alguma forma. Nesse caso, a variável independente é o valor da propaganda, pois as vendas dependem da propaganda realizada. Ou seja, propaganda investida R$5, venda R$80. R$6 investido, R$70. R$90 investida, R$80. R$10 investido, R$90. R$12 investido numa semana, foi vendido R$95. Foi feita uma pesquisa disso e foi anotado. Cada semana, né? Isso aqui ele fala numa semana, né? Cada semana foi investido, então, um valor em propaganda, e quanto foi investido em propaganda foi colocado aqui no eixo do X, ó. R$5, 80. R$6, 70. R$9, 80. Então, foi criado esse diagrama de dispersão. Se vocês olharem esse gráfico, vocês podem olhar que tem então, todos os pontos estão muito bem próximos de uma linha reta. Eu posso dizer que essa linha reta seria a minha equação, né, que representa esses pontos. Então, eu teria uma equação linear aqui, que eu poderia dizer que se eu investir 5, eu vou ter tanto de venda. Se eu investir 20, eu vou ter tanto de venda. Então, eu vou ter uma estimativa disso aqui. Então, eu posso estudar matematicamente isso aí. E quando você constrói esses gráficos de dispersão lá no Excel, ele pede para colocar a linha de tendência, né? A linha de tendência exatamente é essa aqui, que a gente vai trabalhar e vai conseguir construir. Vou ajeitar aqui um negócio aqui para não... Para não perder o foco. O diagrama de dispersão, então, ele sugere que pode existir uma relação, vou diminuir um pouquinho aqui, que pode existir uma relação entre as vendas e o custo de propaganda. Em particular, ela sugere que quanto mais dinheiro for gasto, e aí que vocês veem que é uma função linear crescente aqui, por isso, quanto mais dinheiro, mais venda. Quanto mais dinheiro for gasto em propaganda, maior será o valor das vendas. Propaganda é a variável independente e a venda é a variável dependente. Ela depende da quantidade de investimento em propaganda. O padrão dos pontos forma aproximadamente uma linha reta, sugerindo que é possível que exista uma associação linear entre essas duas variáveis.
O coeficiente de correlação de Per-100, nosso próximo passo será medir a força desse relacionamento entre as variáveis através do coeficiente de correlação de Per-100. Esse coeficiente resulta sempre em um valor entre -1 e 1. Né? E sua interpretação depende do seu valor numérico e do seu sinal. Né? Se ela for positiva, no caso crescente, como estava ali, essa variável estar desta forma aqui, assim positivo. Então, R vai estar crescendo, significa que é uma correlação positiva. Se tivesse dessa forma, ela seria uma correlação negativa. É a mesma questão da taxa de variação lá na geometria analítica, da função linear, quando ela é decrescente, o A, aquele elemento que está junto com x ao quadrado, com x, é positivo ou negativo. Positivo quando é crescente, negativo quando é decrescente. E aqui é a mesma coisa. Então, esse coeficiente, ele resulta sempre em um valor entre -1 e 1. E sua interpretação depende do seu valor numérico e do seu sinal. Quanto mais próximo de -1 e 1, mais forte é o grau da relação linear existente entre x e y. Entre essas duas variáveis. No caso, o primeiro exemplo que eu dei, a altura e o tamanho do pé. No caso aqui, investimento em propaganda e valor em vendas na empresa. Então, sempre tem um estudo entre uma variável e outra. Se tu quer saber se existe correlação entre uma variável e outra, essa é uma das formas de trabalhar, né? Usar o coeficiente de correlação de Per-100. E quanto mais próximo de zero, mais fraco é o grau dessa relação. Uma correlação linear negativa indica que quando o valor de uma variável aumenta, o valor da outra diminui, decrescente. É a mesma lógica da função linear lá, quando ela era decrescente. E uma correlação linear positiva indica que quando o valor de uma variável aumenta, o valor da outra também aumenta, e ela é crescente. Para uma amostra do tamanho n, o coeficiente é calculado por... Então, tem aqui um monte de letrinhas aqui, que eu já vou explicar num exercício mais adiante aqui. Vou só explicar essas variáveis, aqui tem um exercício e eu mostro para vocês. Esse R de correlação, então, no numerador, é o N, que é o número de elementos que se tem, vezes o somatório do x vezes o y, da variável x vezes o y, menos, abre parênteses, o produto do somatório de x com o somatório de y, dividido pela raiz quadrada de n vezes o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x ao quadrado, vezes n vezes o somatório de y ao quadrado, menos o somatório de y ao quadrado. Uma coisa é 1, né, o somatório de x ao quadrado é pegar a variável x e eleva ao quadrado, cada uma delas, e somo todas. E aqui é o somatório do x, cada uma delas comum, e eleva ao quadrado. Eu vou mostrar depois um exercício lá, mas é muito numa tabela ali, é bem tranquilo. Assim, os valores próximos de 1 sugerem uma forte associação positiva para as variáveis e se aproxima de uma reta crescente. Os valores próximos de 1 sugerem forte associação negativa entre as variáveis e se aproxima de uma reta decrescente. Os valores próximos de zero sugerem possivelmente nenhuma correlação entre as variáveis. Uma não depende da outra. Olha, um R aqui de um gráfico de dispersão, R igual a 0,13. Note que se eu traçar uma linha reta aqui, ó, se eu traçar uma linha reta aqui, por exemplo, note que a dispersão é muito grande, então não tem uma correlação muito certa. Então, por isso que o R é bem próximo de zero. Ó. Aqui é uma correlação fraca. Né? Não vou dizer nula, porque tem um número, mas eu posso dizer que é muito fraca, praticamente não existe correlação. Diferente desse caso aqui, ó. Se eu botar uma linha reta aqui, os pontos estão muito próximos dessa linha reta. O R é igual a 0,99, é quase 1. E um R 0,98, ó, uma correlação negativa, ó.
Aqui eu poderia dizer que é uma correlação não linear. Eu poderia trabalhar com outras coisas que nós não vamos trabalhar hoje. Nós não iremos trabalhar nem na minha disciplina, na verdade. Mas que não seria uma correlação linear, porque se eu passasse uma linha reta aqui, ó, os dados estariam fora, não existiria uma correlação linear. Mas é claro que pensando em correlação quadrática, que não é o nosso parte do que nós vamos trabalhar, então não nos interessa. Mas eu poderia dizer que essa correlação, e aí são outras teorias, né? Mas ela tem um comportamento bem de equação de segundo grau, né? Então eu teria como justificar algumas coisas, mas não uma correlação linear. Então, nesse caso, olha aqui, uma correlação linear perfeita, positiva, o R igual a 1, é uma equação linear, né? Uma correlação perfeita, linear perfeita negativa, né? O coeficiente de Pearson, negativa, né? Menos 1, então decrescendo. Aqui tem um R positivo, ó, note que ela tem uma correlação positiva, forte, é próximo da linha. Um R negativo, uma correlação negativa forte também. Por que forte? Porque os pontos estão muito próximos de uma reta. Né? Aqui tem uma correlação já um pouco mais fraca. Ó. O R é positivo, mas aqui uma correlação um pouco mais fraca. Né? Aqui, ausência de correlação linear, ó, porque não tem um comportamento se aproximando da linha, né? Então, o R praticamente igual a zero. Então, são formas de representação, né? Esse gráfico de dispersão, então, ele pode mostrar que duas variáveis podem terem correlação entre si, né? E ainda assim poder escrever uma equação que representa esse comportamento. Então, nesse caso aqui, ó, vou pegar aquele exemplo lá, de R$5 vendeu 80, né? Foi colocado numa tabela isso aqui. Se vocês olharem aqui, podem até usar o Excel e botar a propaganda e as vendas. O X é a propaganda, R$5, R$6, R$9, R$10, R$12, R$14, R$16, R$22, R$28 e R$32. Então, aqui eu fiz o somatório de X. Notem que eu preciso, para cá, para essa fórmula aqui, ó, um somatório de X. Ó. Então, eu tenho o somatório de X, está aqui. Preciso também o somatório de Y, que é exatamente a soma de todos os elementos de Y aqui. Né? Quando eu usei 5, eu não, mas ó, foi errado, eu usado R$5 e foi vendido 80, quando eu usei R$6 foi usado 70, então esse Y aqui eu faço somatório também de Y, tá ali. Somatório de Y. Preciso o somatório do X vezes Y. O que é o X vezes Y? Eu preciso multiplicar 5 vezes 80. 1 por 1. 5 vezes 80, 400. 6 vezes 70, 420. 9 vezes 80, 720. E fazer esse produto, o produto entre o X vezes o Y e depois o resultado do X, o somatório do XY, que eu preciso aqui também. Ainda, preciso o somatório. Eu preciso do somatório do X ao quadrado. Então, eu preciso achar o X ao quadrado. Pego o X ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, 6 ao quadrado 36, 9 ao quadrado 81, 10 ao quadrado 100, 12 ao quadrado 144, 14 ao quadrado 196, 16 ao quadrado 256. E note que eu preciso aqui o somatório do X ao quadrado. Então, está aqui, somatório do X ao quadrado. E ainda preciso o somatório do Y ao quadrado. Então, eu preciso elevar ao quadrado cada um dos y aqui, 80 ao quadrado, 70 ao quadrado, 80 ao quadrado, 90 ao quadrado, e o somatório dele eu vou precisar usar lá na... Ah, não, ali. Desculpa, não é ali. É nesse outro aqui. Aqui. Bom,
Lembrando que aqui é o somatório do x ao quadrado, tá? Esse somatório do x ao quadrado é esse aqui. Esse somatório do x nós já tínhamos calculado. Tá lá, o somatório do x que vai ser elevado ao quadrado. É o 154 que vai ser elevado ao quadrado. E não o somatório do x ao quadrado, que era esse caso aqui. Então é só jogar agora na equação aqui. Vou apagar aqui e vou de novo. N é 1, eu poderia até quando fazer lá no Excel, botar o N aqui, uma coluna do N, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O N é 10. Ó. Então, o N para a composição dessa esse coeficiente per 100, o N é a quantidade de elementos que tem na série. Geralmente as séries têm as mesmas, né? Então, nesse caso, o N é igual a 10. Então, foi lá, ó, 10 vezes o somatório do produto do x vezes o y, que é esse aqui, ó, somatório de x vezes y, 28.800, menos o somatório de x, que é 154, vezes o somatório de y, que é 1.455. Então, com isso, eu já montei a parte superior. Preciso resolver isso aqui. Antes de fazer essa subtração, resolvo esses dois produtos aqui. Raiz quadrada de n vezes, n é 10, vezes o somatório de x ao quadrado. Aqui, o somatório de x ao quadrado, 3.130. Menos o somatório de x, que é 154, elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar um valor vezes o valor de n vezes o somatório de y ao quadrado, que é esse 267.825, menos o somatório de y, que é 1.455 ao quadrado. E aí, resolvo isso aqui, depois faço o produto dos dois. Ó, nota que essa parte aqui deu 7.584, essa parte aqui deu 561.225. E ainda tinha que fazer o produto. Depois, tirar a raiz disso aqui e ainda fazer a divisão do numerador pelo denominador. Isso aqui gerou um R, um coeficiente de Pearson muito forte, né? Forte, porque é próximo de 1 positivamente. Então, tanto que, se vocês olharem lá, no início lá, ó, onde ele colocou, ó, e eu analisando só o gráfico de dispersão, já poderia dizer que ele teria uma correlação forte. Por quê? Porque estão todos os pontos muito próximos dessa linha. Então, nesse caso aqui, matematicamente, eu apliquei a regra de Pearson e achei o coeficiente de correlação dele, que é o R. Se vocês olharem em outras bibliografias, ele tem outras classificações lá, acima de 70 é forte, de 0,70, né? Até 0,50, 0,70, ou de 0,40 a 0,70 ele é médio, e abaixo de 0,40 é fraco, né? Então, são classificações, mas o que nos importa mesmo é acima de 50, acima de 50, 0,70, quanto mais próximo de uma linha reta, dá uma classificação mais ampla, dá para dizer que existe uma correlação entre o x e o y, né, entre essas variáveis aí. Dizer que duas funções não têm correlação, às vezes faz sentido para algumas coisas. Mas dizer que existe correlação, isso é muito legal, porque aí tu pode, né, fazer comparações. Ó, aqui um segundo exemplo. Ó. Mesma coisa. Ó. Verifique se existe correlação entre o valor de R dos dados da tabela. Então, tem investimento de R$1 e teve um lucro de 5. R$1,50, 6,5. R$2,30, 6,30. Investimento de 3,50, 7. Investimento de 4, 8,10. Investimento de 5, 8,50. Foi colocado aqui, ó, isso vocês podem olhar. Vou aumentar bem. Se eu construir uma linha reta aqui, ó, ele vai existir uma
uma correlação. Sem calcular, eu sei que ela vai existir uma correlação. Então, mas vamos aplicar a fórmula. O que eu preciso fazer? Estão aí? Sim. Só um pouquinho que eu já vou voltar. Abri meu e-mail. Eu não sei o que eu fiz aqui. Deu uma de banzo. Voltaram a enxergar eu. Tá. Não sei o que eu fiz. Eu cliquei e fechei alguma coisa aqui. De banzo. Tá, o que eu preciso? Lá pela fórmula, lá eu preciso o produto do x vezes o y, preciso a quantidade de termos, preciso a coluna do x, a coluna do y, o x ao quadrado e o y ao quadrado. É isso que está aqui. Então, eu peguei a coluna do x, investimento, escrevi ela e fiz o somatório. Peguei o y, escrevi ela e fiz o somatório. Fiz o produto do x vezes o y, de cada um deles e somei tudo. Fiz o x ao quadrado e somei todos. Fiz o y ao quadrado, somei todos e joguei na fórmula aqui. E aí encontramos um 0,97, uma correlação, né? Existe uma forte relação entre as variáveis. Então, significa que quanto mais eu investir, uma correlação positiva ao 0,97, quanto mais eu investir, mais eu vou ter lucro. Tem uma lógica aqui na construção desse diagrama. Então, do que foi apresentado, então podemos observar que o coeficiente de correlação de predição é uma ferramenta útil para a investigação de relação linear entre duas variáveis quantitativas. A ausência de relação linear, quando indicada por esse coeficiente, não implica na ausência da relação entre elas. Outro tipo de relação pode estar presente, como, por exemplo, a não linear, né? Que eu falei antes, umas curvas parabólicas ou outras coisas nesse sentido. Que não é o nosso caso, nós não vamos estudar isso aqui. A parte de correlação não linear. Mas existe. Naquele exemplar que eu dei, não só parabólica, mas pode ter um comportamento exponencial, né, ou logarítmico. Exponencial é assim, logarítmico é assim, né? Então, pode ter outros tipos de comportamento. Inclusive, linhas de tendência, quando vocês forem ver no Excel lá, ele pede para dizer qual das linhas de tendências que vocês querem plotar junto. Se é uma linear, se é quadrática, se é exponencial, se é... inclusive, ele
ele coloca o R junto, se quiser também, na linha de tendência, né? Calcula direto. Bom, a regressão, né? Eu estou falando em termos de correlação, né? Acima de 0,7 é forte, positivo, 0,7, entre menos 0,7 e menos 1 é positiva, forte e negativo, né? Existe uma correlação negativa e uma correlação positiva, quando está crescendo. Quando está decrescendo, é negativo. Então, a regressão, ela faz com que eu escreva ou represente essa correlação em forma de uma equação, né? Depois de concluirmos que existe uma correlação, então, entre esses dados, então podemos encontrar uma fórmula que descreve, né, para prever valores futuros à regressão. Ou seja, tu pode dizer que existe essa correlação e ter uma equação que justifique ela. À medida que, vamos dar um exemplo aqui, se eu quero saber, eu construo a equação, eu quero saber se eu investir R$3, quanto que eu vou lucrar? Porque não está aqui R$3, mas tu sabe que vai ter um valor de lucro. Então, como tu tem um comportamento, tu vai ter uma aproximação do lucro do investimento de R$3. Ah, mas se eu investir 2, então coloca na equação, tu vai saber mais ou menos, não que vai ser uma coisa certa, porque tu está trabalhando com estatística, mas tu tem uma representação do comportamento daquilo. Então, tu tem uma noção, mais ou menos, matemática daquilo que... Né? Então, depois de concluirmos que existe uma correlação entre os dados, podemos encontrar uma fórmula que o descreve para prever valores futuros à regressão. No caso dos dados estarem distribuídos linearmente em reta, cuja fórmula geral é uma equação da reta, aqui, ó, uma y igual a x mais b, isso aqui é a equação reduzida da reta, precisamos encontrar os valores de a e b, sendo a inclinação da reta, que nós falávamos em taxa de variação lá na função linear, ou por isso que quando ela era positiva, ela era crescente, quando é negativa, ela é decrescente, e b é o valor que ela intercepta o valor do y, lá que nós chamávamos de coeficiente linear. Então, tem o a, o coeficiente angular, ou taxa de variação, e o b, o linear. E tem essas fórmulas aqui, né? Para calcular os valores dos parâmetros de A e B, utilizamos essas fórmulas. Encontrar o A, precisamos do N, o número de elementos, a soma do produto do X vezes o Y, que nós já fizemos lá, soma do X, soma do Y, o N, soma do X ao quadrado e soma do X, que já tem lá em cima também, ao quadrado. Essa fórmula, ela nos dá a taxa de variação ou o coeficiente angular dessa função linear que nós queremos. Para achar o B, depois que eu encontrar o A aqui, eu faço a média aritmética do X e do Y, né? E jogo aqui, para achar o B. Então, nesse caso aqui, é só somar todos eles aqui, né, e dividir por o número de elementos, que aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 elementos. Esse somatório dividido por 6 vai ser a média de X. E esse somatório aqui, que é o 41, dividido por 6, que é o número de elementos, vai ser a média do Y, que é a que eu vou jogar aqui, ó. Então, aqui, ó, para achar o valor do A, eu tenho N, que é 6. 6 vezes o somatório, eu vou calcular aqui. Vamos pegar uma calculadora aqui. Seis vezes o somatório, tá aqui, pro A aqui, ó. 6 vezes o somatório de X, que nesse caso, quanto que era lá? 128,04. 6 vezes 128,04. 768. Menos, vou anotar aqui. 768,24. Menos produto do X vezes o Y, que é 17
menos, vou abrir parênteses, 17, até aqui é o produto, não, aqui é o em cima, 17,3 vezes 41, fecha parênteses. Está errado pelo menos. Igual. 17. Ah, mas deu certo. Eu que ratei. Vezes 41. Tá, 709. Tá, tinha dado, só que eu tinha que ter 709 com 13 era o produto. Onde é que está o produto? Ah, isso aqui. Então, menos 768 com 24. Ó, vou trocar o sinal aqui porque eu fiz ao contrário, né? 58,94. E aí, embaixo eu faço vezes o n, que é 6 de novo, né? 6 vezes o produto de x ao quadrado, que é aqui nesse caso, o produto de x ao quadrado é 61. 6 vezes 61, com 79. Vou pegar a calculadora aí, onde é que tu tá, a calculadora? Seis vezes 61 com 79, né? Deu esse 670, onde é que tu tá? Tá aqui. Menos o somatório de x, 370 com 74, menos o somatório de x ao quadrado. Então, preciso colocar aqui menos o somatório de x, que é quanto o somatório de x ali? 17,3. 17 é ponto, é vírgula, isso aqui nunca sei, vírgula ao quadrado. Vezes 17 ao quadrado, né? Não, igual, 71,45. Então, em cima deu 71,45. Embaixo, quer dizer. Tá aqui, ó. 71,45. Então, quando se faz essa divisão, ó, 58,94 dividido por 71,45 deu 0,8249. Esse é o valor de A. Então, eu tendo o valor de A, eu preciso achar o valor da média desses aqui para jogar para achar o B. A média de Y e a média de X. Bom, a média é dividir isso aqui, 17,3 por 6, né? Então, vamos lá, calculadora. 17,3 dividido por 6, a média de x é 2,88, e 41 dividido por 6, 6,83, que foi o que ele jogou aqui, ó. Aqui, ó. 6,83 é a média do y, menos o a. Nota que eu isolei o x aqui, ó, era y igual a x mais b. Então, eu coloquei no lugar do a que nós encontramos 0,82, na média de x, lembra que era a média de x 2,88, a média de y isso. Com isso, eu encontrei que o b é 4,4543. Tem o a e tem o b, voltei aqui e escrevi a equação que representa aquele exercício ali,
aquelas duas variáveis aqui, que é o que? Investimento e lucro. Então, eu tenho aqui, ó, achando o valor de A, usando essa fórmula aqui, para calcular os valores dos parâmetros A e B, né, e B, tendo A, achando o X média e o Y média daquelas variáveis lá, eu encontro o B. Tendo o A e o B, eu jogo na equação para escrever a equação reduzida da reta que representa, né, no caso, o comportamento dessa investimento. X é investimento e Y é o lucro, né, que está aqui nessa, ó, investimento, quantidade de investimento e a quantidade de lucro que eu tive. Então, aquela equação representa esse comportamento. Por quê? Porque o comportamento teve uma correlação forte, muito próxima, positiva e forte. Então, eu posso, tendo uma correlação positiva e forte, eu posso escrever, então, a equação desse grupo aí. E aqui tem aquela outra, daquela outra função lá que eu tinha lá, de investir 5,80, 6,90 e 70. Então, ele também construiu aqui, tem um exemplo resolvendo a própria equação que representa aquele comportamento lá no início, lá. Depois vocês olham, aqui, ó, 5,80, 6,70, 9,80. Então, ele construiu também a equação, né, achou A e depois achou B, lembrando que o B tu acha com as médias de X e X. Achando A, depois tu pega as médias de X e de Y, tu acha o B e escreve a equação. Certo? Vou fazer um comentário dos exercícios aqui. Dúvida no que eu falei? Tem que fazer agora. Muito, pode fazer no Excel, tranquilo, ele é mais fácil de não errar um sinal e coisa e tal. Eu não sei se... eu falo Excel, mas pode ser planilha, pode ser qualquer outro, um OpenOffice aí, ou LibreOffice, ou OpenOffice, ou sei lá qual é os outros que tem. Mas é tranquilo. Certo, alguém falou, o Lurian falou em desvio médio ali, não, esqueça o desvio médio, né? Na verdade, o desvio médio é um pouquinho antes do desvio padrão, eu não vou trabalhar com desvio médio. Pode desconsiderar que ele tem um exercício que ele pede o desvio médio, mas não precisa. Se alguém tiver o link aí, eu não estou com o link agora, pode postar de novo aí para mim, por favor. E tem gente que talvez tenha chegado depois, né, para a presença. Como eu saí o chat se perdeu, né? Não estou com ele agora. Vou comentar então os exercícios. E essa é a tarefa de vocês, né? Eu tenho aqui as tabelas abaixo, ele pede para verificar a correlação entre as variáveis x e y, construindo o diagrama de dispersão. O que é o diagrama de dispersão aqui? Então, aqui, se vocês olharem, são pontos, né? Tu cria uma variável x e a variável y, né? O x está aqui na variável 2 e o ponto vai estar lá no 5. Vai ter um ponto aqui, no 5. Depois o 3 vai estar em 6,5. Ponto um pouquinho mais acima que 5. Depois o 4 vai estar em 7. O 5 em 7,8. Opa, o 4 vai estar em 7, um pouquinho em cima. O 5 vai estar em 7,9, quase 8. E o 6, né? Esse é o diagrama de dispersão que vocês vão criar, de cada um deles. Pode criar no Excel? Pode.
é a mesma coisa que construção gráfica. Lá, se vocês forem olhar lá, vamos ver se eu vou apagar aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, 6,5, 7, 7,9, 8,9. Vou aumentar aqui para não... Então, tá aparecendo Excel para vocês? Sim. Tá, ó os gráficos aqui, ó. Inserir, aí tem gráficos de dispersão, ó. Mesma coisa que os outros, né? E aí vocês... adicionar, ó, você tem linha de tendência, ó. Eixo. Mais opção linear, tem exponencial, mais opções. Aqui, ó, aparece os outros lá. Exibir o R quadrado. Aqui eu não me lembro se esse aqui é o R mesmo ou R ao quadrado. Eu não me lembro agora. Mas eu acho que é o R ao quadrado. Pegar o R e tira a raiz quadrada desse 0,97, tu vai achar o coeficiente de Pearson. Mas ele exibe já direto ali. Né? Inclusive a linha, se eu não me engano, ele define a linha já. Aqui, exibir a equação, ó, equação só que ele dá o R ao quadrado. Ele não é o direto o coeficiente de correlação. Na verdade, o R ao quadrado. Mas é só um outro termo. Precisa tirar a raiz quadrada para achar o R, o coeficiente de correlação. Então, cada um deles ali é para fazer só, ele pede aqui nessa tabela abaixo, verificar a correlação entre as variáveis x e y, construindo diagrama de dispersão. Se quiser já trabalhar com o R e a equação, fique à vontade, mas é só, basicamente ele pediu o diagrama de dispersão no exercício. É critério de vocês. O 2 fez uma avaliação de peso aparente de alguns objetos, qual o peso real e a média dos pesos aparentes, dados pelos grupos, teve que ser tabela. Então, ele pede para calcular o coeficiente de correlação entre aquele que é o coeficiente de Pearson. Né? Então, fazer aquela tabela, achar o x, o y, x vezes y, x ao quadrado, y ao quadrado, e achar aplicar a fórmula de correlação. Aqui é a mesma coisa. Coeficiente de correlação na 3 também. Inclusive, nesse caso, tem as respostas. Ó. Alguns têm a resposta, não tirei daqui, mas tranquilo. Para verificar aqui 2 testes XY obtidos no grupo de alunos da escola A e ver se existe correlação entre esses testes. Né? Então, X e Y, né? Verificar no diagrama, pelo diagrama, se existe correlação retilínea. Então, ele está falando pelo diagrama de dispersão, né? Falando na questão 4. E se caso afirmativo, existe uma correlação, então, para calcular o coeficiente de correlação. Encontre a reta de regressão linear dos 3 exercícios anteriores. Então, no caso aqui,
dos 3 exercícios anteriores, eu estou falando do exercício 2, 3 e 4. Então, a reta de regressão linear dos 3, usando a fórmula. Depois faço o gráfico da dispersão com a reta de regressão no Excel. Não sei se já vocês não vão fazer direto no Excel, mas tranquilo. Se não for fazer, né, pode depois fazer no Excel. Foi o que eu fiz ali, é muito tranquilo. Para o exercício 3, calcule, e aí no exercício 3 ele pede para calcular o valor estimado de comprimento da barra para a temperatura de 18 centímetros. E o valor estimado do comprimento da barra para a temperatura de 35 centímetros. O que quer dizer isso? Quando vocês encontrarem a equação que representa isso aqui, é só jogar lá no X, se tu disse que a temperatura era X, jogar no X18, tu vai ter um Y. Né? Jogar no X35, tu vai ter um Y. E aqui está as respostas. Questão 7. Verifique se é possível encontrar uma equação que descreva aproximadamente bem os dados da tabela abaixo. Se sim, encontre essa equação. Jogar num diagrama de dispersão ou calcular direto o coeficiente de correlação para ver se essa correlação ela é forte. Se sim, encontra a equação. Se não, deixa. 8. O lucro de certa empresa varia com o investimento em propaganda. A função que representa essa relação então, o lucro é 6,2 vezes o investimento mais 170, ou seja, essa equação. Ela quer saber o lucro para o investimento de R$100, e se a meta da empresa é lucrar 2.000, quanto deverá investir? Então, a resposta aqui fica muito simples. Né? Questão 9. Tabela abaixo apresenta custos reais por hora de manutenção de máquinas conforme sua idade, meses. Né? Determine a reta de custos sobre a idade e fazer uma previsão de custo para uma máquina de 45 meses. Então, encontrar essa equação e depois jogar na equação o x igual a 45 meses, para saber a previsão de quanto vai gastar por hora. Lembrando que é uma previsão, né? Então ele pode dar mais ou menos na variação do comportamento da equação linear. A partir da tabela tal, né, coeficiente de correlação, calcular, determinar a reta ajustar e estimar o valor de y para x igual a 0. E 11, certa empresa estudando a variação da demanda do seu produto em relação à variável do preço de venda, obteve a tabela tal. Preço e demanda. Determinar o coeficiente de correlação, a equação da reta ajustada e estimar para x igual a 60 e x igual a 120. Lembrando que nós não vamos ter mais, bastante exercício aí, mas nós temos 2 aulas aí para vocês darem conta, além dos trabalhos que estão para trás, para tirarem dúvida na próxima segunda-feira. Eu vou estar aqui na outra também. Então, mas só para a entrega desses trabalhos aí, para nós finalizarmos a primeira nota. Ok? Tem. O Thiago perguntou, tem fórmulas diretas ali no Excel. Eu faz tempo que não trabalho com elas, mas se quiserem colocar direto lá e dizer como que foi feito, para mim é tranquilo. Né? Mas ela não é muito trabalhoso, assim, depois que tu faz um exercício, depois tu abre uma aba e copia e cola para o outro e vai adiante nas construções, só muda o N ali e tal, é bem tranquilo.
É trabalhoso um pouco, mas é... Claro que tendo a fórmula direta, às vezes, a intuição... Mas eu... Claro, vocês são do sistema também, né? Eu sou acostumado com a questão da matemática, né? O pessoal para licenciatura da matemática, eles, né, geralmente eles vão para o quadro depois explicar, né, os alunos. Vocês não, provavelmente não vão. Mas é bom que saiba como fazer. Eu sei porque quando eu trabalhava no Paraná lá, tinha uma professora que ela não sabia calcular, ela sabia jogar no Excel e fazer. E às vezes ela não tinha dúvida dos resultados, porque ela não tinha noção do que ela estava fazendo, né, na verdade. Jogar no Excel e entender é uma coisa... Mas é tranquilo, fica a critério de vocês. Entendimento, a explicação ali, ó, eu fiz isso, fiz aquilo, é tranquilo. Temos que usar a tecnologia, né? Vamos... Tá? Eu, assim que der, eu vou parar a gravação e aí essa gravação deve vir para mim e eu envio para vocês no link lá da aula aí, se vocês quiserem olhar novamente. Beleza?